Hoje, segunda, 9 de outubro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Terminou mais uma rodada no Campeonato Brasileiro e o Botafogo ganhou 13 pontos. 13 TF. Sim, irei explicar aqui para vocês esse nosso vídeo. Ampliamos a nossa diferença para o segundo colocado, ampliamos a nossa diferença para as equipes tradicionais no Campeonato Brasileiro e o título está ficando cada dia que passa mais palpável. Até mesmo quando estávamos naquela fase bem ruim, as coisas estavam ajudando. E ontem, que nós fizemos a nossa parte, os adversários também nos ajudaram. Vamos falar sobre tudo o que aconteceu nesta rodada, vamos falar sobre todos os momentos positivos que estão acontecendo com o nosso Botafogo nesse nosso giro de notícias com análise desta rodada. Roda a vinheta, que já eu tô de volta. Fica a dica da Tour Sport. De repente você quer viajar para acompanhar a partida entre Botafogo e a equipe do América Mineiro. Outra quarta-feira, sem ser nessa, na outra, lá em BH. De repente eles possuem um pacote ali bem bacana para vocês. Vou deixar o contato da Tour Sport aqui embaixo, no primeiro comentário, para vocês terem todos os detalhes pelo atendimento. Eu tenho certeza que será premium para todos que entrarem pelo canal do TF. Então procure a Tour Sport, entendam as promoções, entendam os valores. Eu tenho certeza que tem algum que pode caber no seu bolso. Hoje com o modelinho antigo aqui da nossa tabela, para a gente analisar a rodada, mas o que importa é que nós somos líderes. Pode ser qualquer tabela que a gente ficaria aqui rindo de orelha a orelha. Vamos para os resultados. Ainda falta um jogo que acontecerá no próximo sábado entre Cuiabá e Cruzeiro. Por que esse jogo não aconteceu? Porque a partida da seleção brasileira, agora contra a Venezuela, pela data FIFA, acontecerá lá no estádio do Cuiabá, na Arena Pantanal, e a CBF está cuidando daquele gramado que é sempre ruim, então não teve jogo da equipe do Cuiabá neste final de semana. A partida foi adiada para o próximo sábado. Vamos para os resultados. Esse jogo que foi louco, né? Goiás 4, Bahia meia dúzia. Isso mesmo, 6-4. Futsal, acho que nem futsal tem placares tão dilatados assim. Nem handball tem 6-4. Um jogo assim muito, sei lá, um set de tênis. Acho que fica mais fácil da gente achar aqui um resultado similar a esta partida. Então, 6 Bahia, 4 Goiás, 2 adversários que nós pegamos já nesse segundo turno. Vasco 0, São Paulo 0. O Vasco voltou para o Z4 do Campeonato Brasileiro. Esse outro resultado foi muito bom pra gente. Cheguei até em um momento da partida achar que o Corinthians não iria tirar ponto do Flamengo e tirou pontos do Flamengo, 1-1, jogou ali quase no final da partida do Fábio Santos de pênalti, aí já começam os bons resultados para nós. Internacional 3, Grêmio 2 e o Renato Gaúcho, vamos falar sobre isso dentro do Almoço com TF. Fugiu da entrevista coletiva, pipoqueiro gaúcho. Esse surpreendeu a todos. Lá na Arena Barueri, eu achava que pudesse rolar até um empate, mas a vitória do Santos surpreendeu a todos. Santos 2, Palmeiras 1. A equipe da Baixada Santista, cada dia que passa, fugindo mais do Z4 do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu falo sobre a nossa partida. Outro resultado importantíssimo, empate entre Atlético Paranaense e Bragantino. O Furacão teve boas chances de fazer o segundo gol e não soube aproveitar, mas dos males o menor, a rodada foi benéfica para o Botafogo, com esse empate entre Atlético Paranaense e Bragantino. O Atlético Mineiro, que era uma outra equipe que estava crescendo no Campeonato Brasileiro, acabou perdendo para o Coritiba. É o que eu falo, o Campeonato Brasileiro não tem jogos fáceis, são jogos mais complicados. E você vê ali 2-1 Coritiba na equipe do Atlético Mineiro lá na Arena. Então, primeira derrota do Galo na sua casa. Fortaleza 3, América Mineiro 2, nosso próximo adversário. O América Mineiro chegou a estar na frente da equipe do Fortaleza e tomou a virada. É um adversário muito frágil defensivamente. Se tiver uma partida como a de ontem contra o Fluminense, vence o América Mineiro, mas mantendo tudo que tem que ser feito. E claro, a nossa vitória em cima do Fluminense, a terceira no ano, 2-0 lá no estádio do Maracanã. Você falou no começo do vídeo que o Botafogo ganhou 13 pontos nessa rodada? Sim, vamos lá. 3 em cima do Fluminense, 3 do Santos em cima do Palmeiras, 2 do Atlético Paranaense em cima do Bragantino, mais 2 do Corinthians em cima do Flamengo e mais 3 do Inter em cima do Grêmio. O Botafogo fez 13 pontos nessa rodada, aquela rodada que tudo deu certo, graças a Deus. Vamos olhar aqui a classificação do campeonato. E também vamos olhar o que tem pra frente em relação à outra rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal e vai compartilhar esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Eu dei o canal do TF.
Classificação, próxima rodada do Campeonato Brasileiro aqui pra vocês. Classificação, Botafogo chegou aos 55 pontos. Pelas minhas contas, faltam mais pelo menos 17, 18 pontos pra gente garantir o título brasileiro. Acho que, aliás, pra garantir mesmo 20 pontos. Mas pra gente ficar ali com uma mão e 4 dedos na taça, mais 17 pontos. Isso com os adversários bombando. Amanhã vai ser o tema do nosso giro de notícias. Bragantino na segunda posição com 46. Abrimos 9 pontos para o segundo colocado na tábua de classificação. Em terceiro, o Grêmio com 44. Na quarta posição, o Palmeiras com 44. Na quinta posição, o Flamengo com 44. Na sexta, o Fortaleza com 42. Na sétima, o Fluminense com 41. Na oitava, o Atlético Paranaense com 41. Na nona, o Atlético Mineiro com 40. Na décima, o São Paulo com 35. Na 11ª, o Cuiabá com 32. Na 12ª, o Internacional com 32 pontos. A partir do Inter para baixo, são as equipes que estão na luta ali contra o rebaixamento, pelo menos na minha opinião. Aliás, Cuiabá e Inter com um pouquinho de risco, mas eu coloco do Corinthians para baixo as equipes hoje que lutam contra o rebaixamento. Corinthians com 31, o Santos que arrancou muito no Campeonato Brasileiro com 30, o Santos nos ajudou em algumas rodadas, obrigado Santos. Na 14ª com 30, na 15ª a equipe do Cruzeiro com 30, que vai jogar contra o Cuiabá ainda, né? Tanto Cuiabá quanto a equipe do Cruzeiro com um jogo a menos. Bahia na 16ª com 28 e o Z4, o Vasco voltou para o Z4 com 27. Na 18ª o Goiás com 27. Na 20ª, o Coritiba, que está tentando ali com as suas últimas forças, com 20. E o América Mineiro, que também está tentando com as suas últimas forças, com 18. Isso quer dizer que, na minha opinião, Coritiba e América Mineiro, mesmo com coxa ali, com 2 vitórias consecutivas, já deram adeus para a Série A do Campeonato Brasileiro. Precisam de um milagre. O mesmo milagre que os adversários hoje precisam para tirarem a diferença da gente, é o que hoje o Coxa e o América precisam para eles ficarem na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, da mesma maneira que o Bragantino pode sonhar com o título brasileiro, o Grêmio, o Palmeiras, a gente pode colocar que o América Mineiro e o Coritiba podem sonhar ainda em ficarem na primeira divisão, mas acho improvável pela diferença que a gente tem. Próxima rodada aqui, vamos analisar também aqui com os resultados. Não teremos jogos nem neste meio de semana, nem no final de semana, devido à data FIFA. Vamos para os jogos. Quarta-feira, lá em São Januário. Quarta-feira, não sei se é essa quarta-feira, na outra, tá, gente? Fortaleza e Vasco. Vasco, Fortaleza e São Januário. Se o Vasco não vencer o Fortaleza, começa a ficar muito complicada a situação do Vasco de ficar na primeira divisão. Já outro jogo que conta pra gente. Várias partidas no mesmo horário, né? 19 horas, o Botafogo terá um jogo no mesmo horário de um adversário direto, né? 11 pontos atrás, mas é um adversário que está na terceira posição. Grêmio e Atlético Paranaense, jogo lá na Arena do Grêmio. O Grêmio costuma jogar bem em casa, então vê essa partida ali como uma possibilidade de tentar encurtar a diferença para 8 pontos em relação ao Botafogo, que joga fora de casa contra o América Mineiro. Mas é aquele ponto. O time que quer ser campeão tem que vencer as equipes que estão no Z4 do Campeonato Brasileiro. Nós já não vencemos o Goiás, não podemos nos dar ao luxo de não vencermos o América Mineiro, com todo o respeito que a gente tem com a equipe do Coelho, mas o Botafogo tem que chegar lá na Arena Independência e vencer a equipe mineira. Outro jogo, às 20 horas, Goiás e São Paulo. Depois, às 20 horas, Coritiba e Cuiabá. Às 21 horas e 30 minutos, Fluminense e Corinthians. Essas são as partidas, fechando a rodada ali, né, na quarta-feira, Bahia Internacional. Na quinta, depois de algumas rodadas, o Botafogo volta a entrar em campo antes dos seus adversários. Isso é importante. Palmeiras e Atlético Mineiro. O jogo vai acontecer no Allianz. Palmeiras vem de derrota, Atlético Mineiro vem de derrota, mas é um jogo que encaixa muito com aquilo que o Filipão quer. Linhas baixas, vai sofrer para tentar uma bola. E é outro jogo que o Palmeiras pode não somar. E a equipe palmeirense está ali numa crise gigantesca, né? Dos seus torcedores, com a Leila e também com o Anderson Barros. Cruzeiro e Flamengo. O Flamengo deve ter a estreia do Tite. E os rubro-negros estão apostando que o Tite pode ser capaz de uma arrancada inimaginável nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Já ouvi de alguns que o Flamengo pode conseguir tranquilamente 12 vitórias consecutivas com a Adenor Bach. E o Cruzeiro luta ali desesperadamente contra o rebaixamento. Fora de casa, Mineirão, gramado ruim. É um jogo que eu vejo com cara de empate também. E Santos na Vila Belmiro contra o Bragantino. Santos que tem nos ajudado, pode novamente nos ajudar contra a equipe de Bragança Paulista, que hoje é a segunda colocada do Campeonato Brasileiro. Analisando essa próxima rodada, a possibilidade do Botafogo, se vencer o Bragantino, conseguir dos 5 primeiros colocados. Lembrando sempre que tem ali o Fortaleza a 13 pontos da gente, mas o Fortaleza tem a situação da Copa Sul-Americana, então não vejo que a equipe cearense hoje brigue pelo título brasileiro. O foco deles, bom, por exemplo, contra a gente, eles vão colocar o time em reserva. Daqui a, tem essa rodada próxima,
daqui a 3 rodadas, né? Com certeza a equipe do Fortaleza vai colocar um time reserva. E a gente pegando isso tudo que nós temos aqui, eu acredito que o Botafogo tem tudo para vencer o América. Então nós chegaríamos a 58 pontos. Bragantino e Santos, eu acredito pelo menos um empate nessa partida. Eu acho que o Santos não perde na Vila Belmiro. Cruzeiro e Flamengo. É um jogo que o Flamengo tem chances de vencer, mas o Cruzeiro, pela pressão, e se não ganhar do Cuiabá, vai ficar mais pressionado ainda em relação a ficar na primeira divisão. É um jogo que eles precisam vencer dentro de casa. O estádio deve estar cheio, o Mineirão. Palmeiras e Atlético Mineiro sem prognóstico. É um jogo com cara de empate. E Atlético Paranaense e Grêmio. Grêmio e Atlético Paranaense lá na arena do Grêmio. Eu acredito que seja um jogo com cara de empate. Dito isso, se o Botafogo fizer seu dever de casa, que é vencer o América Mineiro, talvez essa diferença aqui hoje, já em 9 pontos para o segundo colocado, possa passar até mesmo para 12 e ali para os gigantes do futebol brasileiro, que hoje a diferença está em 11 pontos. Quem sabe no final da próxima rodada pode ficar em 12 pontos para alguns ali, ou até mesmo ser mantida em 11 pontos, o que nos daria mais uma tranquilidade, que no outro final de semana seria jogo no estádio Newton Santos contra o Atlético Paranaense, em busca de uma terceira vitória. Mas o Botafogo tem que jogar com muita seriedade contra a equipe do Coelho para a gente conseguir mais um êxito no campeonato. Mas comentem aqui o que vocês acharam desta rodada em que o Botafogo conseguiu somar 13 pontos na luta pelo tricampeonato brasileiro. Tamo juntos, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Vocês estão aqui, mais 2 vídeos. Tem lá no canal do TF, no Instagram, vários conteúdos do Botafogo. Me sigam lá nessa plataforma, link aqui embaixo. Também sigam meu perfil pessoal, sigam Resenha com o TF. Tem vários bate-papos aí para vocês. Nosso sonho tá chegando.